Muito bem, muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Eu quero ler junto com vocês, irmãos e irmãs, um trecho da palavra do Senhor, da qual nós vamos basear a nossa conversa nesta noite. Está na primeira carta do apóstolo Pedro, né? Já foi lido uma parte agora há pouco, né? Mas eu quero ler um pouco antes do texto que já foi lido. 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 16. Vou pedir aos irmãos e irmãs ficarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Palavra do Senhor. Pode sentar-se. O presbítero Marcos disse que Deus já falou comigo quando, para aquilo que ele queria que eu dissesse para vocês, falasse para vocês e também para mim mesmo. E de fato Deus falou comigo desde que recebi o convite. Mas Deus continua falando, e eu tenho sempre a prática de acompanhar a liturgia, porque através da liturgia Deus continua falando em cada momento do culto, cada parte do culto. Deus está falando comigo, com vocês, conosco, na nossa mente e em coração. E eu tenho esse hábito, e enquanto a gente participava até esse momento do andamento da liturgia, algumas coisas aqui eu registrei para mim, para acrescentar em nossa conversa nessa noite. Quero pensar com vocês um pouco a respeito da experiência de Pedro, o apóstolo Pedro, né? da sua jornada pessoal, da sua missão enquanto líder dos primeiros discípulas, e depois da igreja que nasce em Jerusalém. Pedro terá uma grande responsabilidade, uma missão pesada, difícil, desafiadora em diversos momentos da sua jornada. Então, quando ele chega nesse ponto aqui, no texto que nós lemos, na primeira carta que ele escreve às pessoas que estavam distantes da sua terra, pessoas que estavam, conforme dizem os estudiosos, na dispersão, distante da sua terra, fugindo das ameaças. Ainda era um tempo de perseguição, ainda era um tempo difícil de opressão, ainda não havia liberdade religiosa ou liberdade para os seguidores e seguidores de Cristo. Por isso, o apóstolo Pedro, agora já envelhecido, agora já experiente, já tendo ultrapassado diversas etapas da sua vida, ele escreve com palavras de estímulo, de encorajamento, de orientação, fortalecendo aquelas pessoas que continuavam firmes, crentes em Jesus Cristo, mas lidando com os desafios a essa decisão de continuar com Cristo. Por isso, quando Pedro escreve, ele já ultrapassou diversas etapas da vida. Vocês conhecem o apóstolo Pedro, né? É um dos personagens, um dos discípulos de Cristo, dos mais experimentados. Um homem que tinha uma natureza de liderança. Ele falava bastante, ele se manifestava constantemente enquanto caminhava com Jesus Cristo, né? O chamado dele, a sua vocação, vocês devem se lembrar, os evangelistas narram como foi que Pedro chegou até Cristo, de que maneira ele foi caminhando, né? Tanto Marcos quanto Mateus, eles narram que Jesus Cristo, enquanto andava pela praia, no início do seu ministério, passando pela praia, viu alguns pescadores
e chamou-os para acompanhá-lo, para que eles fossem seus seguidores, fossem, a partir de então, pescadores de homens. Né? Vocês conhecem esse texto, quando da vocação do apóstolo Pedro. Mas eu gosto do relato do Evangelho de João. Mateus e Marcos fazem esse relato, mas o texto de João eu acho muito especial, né? Não indo em contrário ao que os outros evangelistas narraram, mas no texto de João, ele demonstra a vocação de Pedro através do seu irmão André. Vocês conhecem também esse texto, está lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Quando André vai até seu irmão, Simão Pedro, e vai encorajá-lo a ir até Jesus, dizendo para Pedro que finalmente eles encontraram o Messias. Então encorajou o seu irmão, o apóstolo Pedro, ainda pescador Pedro, para que fosse até Jesus. Eu gosto de pensar nessa imagem, nessa atitude de André, que também se tornará um seguidor de Cristo, se tornar também um apóstolo, mas, diferentemente de Pedro, conforme vai passando o tempo, André era mais discreto, André era mais tranquilo. Ele não fazia como Pedro fazia de vez em quando, tomando a frente dos discípulos, e algumas vezes até tomando a liberdade de corrigir Jesus. Né? Vocês conhecem também a história de Pedro. Então, a chegada dele, Pedro, nessa condição, também tem a ver com seu irmão André, que ainda que tranquilo, um pouco mais calmo, assim, mas ainda assim André foi fundamental. E assim Pedro foi chegando, se aproximando de Jesus, sendo lapidado, uma pedra bruta, um homem trabalhador, um homem obstinado, um homem que liderava, um homem de família, dono de uma empresa de pesca junto com outros pescadores, como Tiago e João. Mas a sua personalidade, o seu jeito, vai sendo moldado, vai sendo adaptado para uma missão muito grande que teria em pouco tempo depois que Jesus Cristo terminasse o seu ministério, a sua missão de 3 anos. Pedro vai ser um grande líder nesse sentido. Por isso, conforme eu estava pensando nesse texto, especialmente o versículo 15, quando Pedro, escrevendo àquelas pessoas que precisavam agora de encorajamento, Pedro diz àquelas pessoas: estejam sempre preparados para dar a razão da esperança que é em vós. Estejam sempre preparados para dizer em que você acredita. Qual é a sua fé? Em que reside a sua esperança? Estejam sempre preparados. Então Pedro está escrevendo àquelas pessoas que estavam assustadas, muitas delas com medo, receosas do seu futuro, do destino que as aguardava. Mas Pedro está dizendo àquelas pessoas: não desistam, continuem, perseverem. É difícil mesmo a vida cristã. É difícil mesmo representar a Cristo na sociedade, especialmente numa sociedade onde ele, Cristo, não é bem-vindo. Onde ele mesmo sofreu a violência, a intolerância, a tantas coisas pelas quais ele passou. Pedro está dizendo àquelas pessoas: não desistam. Então, quando ele fala assim, quando ele encoraja aquelas pessoas, Pedro, está compartilhando a sua experiência pessoal. Ele também sabe o que passou, como foi difícil, como naquele ministério, naquela caminhada durante 3 anos com Jesus Cristo, ele sabia exatamente pelo qual ele passara. Por isso, a liturgia de hoje me remete à experiência de Pedro. Esse hino que cantamos agora. É como se ele, depois da experiência que teve de submergir no mar, literalmente, vocês conhecem a história de Pedro também, né? Quando ele, vendo Jesus lá no mar da Galileia, Jesus Cristo vindo até os discípulos, andando pelo mar da Galileia, chegando até os seus discípulos que estavam num barco, Jesus ficara para trás.
E os seus discípulos foram num barco, numa travessia, mais uma vez. Jesus vem andando pelo mar. O apóstolo Pedro, mais uma vez, toma a frente dos discípulos e fala para Jesus: então, se é o Senhor mesmo, deixe-me também andar nas águas. Deixe-me também ir até o Senhor. Então Jesus Cristo fala: vem, eu estou aqui, pode vir. Ele vem, vocês conhecem a história. Desce do barco com muita confiança, com muita obstinação, decidido. Começa a andar pelas águas. Entretanto, ele, conforme diz o texto, observa a realidade. O que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Por que eu me coloquei nessa situação? Então começa a olhar o movimento das águas, percebe o vento, e aí cai em si, se assusta, e o texto diz que ele afunda nas águas, e aí clama por Jesus, que faz isso que nós cantamos agora: estendeu as mãos. E tirou o seu discípulo tão corajoso, tão audacioso, mas que mostrou fraqueza, mostrou dificuldade, trouxe-o de volta. E, mais uma vez, demonstrou interesse em Pedro. Esse é o homem que nós estamos falando, é ele que está escrevendo àquelas pessoas do seu tempo, mas está escrevendo também para mim e para vocês. Porque eu e vocês também precisamos estar preparados e preparadas para dar a razão da nossa fé. Em que nós acreditamos? Em quem nós acreditamos? Nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa sociedade, especialmente a sociedade brasileira, dividida, onde a igreja está dividida, a política dividiu a igreja. Personagens do nosso tempo dividiram a igreja. Nós estamos defendendo bandeiras diferentes. A igreja de Jesus Cristo, que deveria dar a razão de sua fé, anunciar Cristo, ensinar a respeito de Jesus, o Salvador, aquele que veio, conforme nós cantamos, que morreu na cruz, mas hoje vive. É dele que nós precisávamos estar falando. Mas a igreja está fragmentada nesses últimos anos. As questões de governo, algumas questões que não deveriam entrar tão assintosamente no âmbito da igreja, provocando a igreja, enfraquecendo a igreja, tirando a sua visão a respeito da sua missão. Então, é nesse tempo que eu e você, a igreja de Jesus Cristo, precisa anunciar a razão da sua fé. Apresentar Cristo, e tão somente Cristo. Não apresentar uma bandeira do Evangelho, mascarada pelo Evangelho, mas trazendo em si mesma pensamentos, divergências, dificuldades que não deveriam existir. Divisão interna da igreja. Então, nosso papel enquanto igreja deveria ser esse de anunciar a razão da nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? Em que nós acreditamos? O apóstolo Pedro, depois das suas experiências, será o primeiro líder da igreja. Vai ser o primeiro pregador da igreja. E quando ele pregar, quando da manifestação do Espírito Santo, do Pentecostes, será o primeiro pregador, vai interpretar o que estava acontecendo, aquelas pessoas falando em línguas diferentes, mas ainda assim todo mundo se entendendo, diferente, de certa forma, da igreja de hoje, que fala de língua diferente, palavras diferentes, e não há muito entendimento, muita unidade dentro da igreja. Mas quando Pedro, a primeira vez que ele prega, ele fala, ele está dizendo, é Jesus Cristo que salva. Tudo isso que aconteceu aqui, diz Pedro naquela ocasião, é porque
em cumprimento da palavra, da promessa de Jesus, feita por Jesus, da vinda do Espírito Santo. O primeiro hino que nós cantamos aqui no início do culto, nós falamos sobre o Espírito, falamos com o Espírito, né? Ouvindo, né? Aceitando a sua liderança, a sua palavra. Pedro está dizendo àquelas pessoas naquela ocasião, tudo que aconteceu aqui é porque a promessa se cumpriu. A promessa de Cristo, mas primeiro a promessa lá do livro do profeta Joel, quando será derramado o Espírito sobre a igreja. É essa motivação que deveria estar em nossas mentes e corações. É dessa palavra que nós deveríamos falar. O Espírito Santo continua nos inspirando, nos encorajando nesse sentido. Pedro, então, é o nosso representante dessa forma. Quando ele escreve àquelas pessoas do seu tempo, escreve para nós também. Também ele nos perturba, também ele nos provoca. Qual foi a última vez que nós falamos para alguém que Jesus Cristo salva? Qual foi a pessoa pela qual nós reservamos um tempo para sentar ao lado dela, de falar com ela a respeito de Cristo? Às vezes nós sentamos ao lado das pessoas, temos iniciativa para falar da política, lembrar que terça-feira tem um julgamento importante, ou para falar do nosso time preferido. Às vezes a gente conhece a escalação do nosso time, todos os jogadores, os que estão na reserva, mas não falamos de Cristo, não lembramos da sua palavra. Às vezes a gente tem mais facilidade de valorizar aquele artista, aquele ator, aquele filme, aquela situação, investir o nosso tempo, colocar a nossa energia, mas dar a razão da nossa fé. Abrir a nossa mente e coração para anunciar Cristo. Nem sempre nós fazemos como deveríamos. O nosso tempo, quantas vezes, os nossos recursos, a nossa energia, às vezes, está distante da nossa missão. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos incorrido no erro e precisamos rever isso, essa conduta. Jesus Cristo não desistiu de Pedro. Jesus Cristo cuidou de Pedro. Certa ocasião, disse a Pedro, olha, Satanás queria te derrubar, queria peneirar você. Mas eu orei por você, disse Jesus Cristo para Pedro. Eu cuidei de você, Pedro. Pedro, no final, quando Jesus é preso, vocês sabem muito bem, ele negou a Cristo. Um homem tão confiante, uma personalidade tão forte, tão corajoso, dissera para Jesus, não, eu nunca vou negar. Os outros até podem fazer isso, mas eu não. Vocês sabem como foi a história de Pedro. Ele negou. O texto os textos dizem que na terceira vez que ele nega, que conhecia Cristo, que andava com Cristo, ele praguejou, diz o texto. Poderíamos imaginar que ele falou algumas palavras que não poderíamos repetir agora, naquela ocasião. Mas ele negou, ele caiu nessa situação porque era natural, era ser humano, por mais corajoso que fosse. Entretanto, diz um dos textos que narram esse momento, que Jesus Cristo olhou para ele, na terceira vez que ele negou. Lembra desse texto? Eu acho maravilhoso esse texto. Eu acho maravilhoso quando Pedro nega, Jesus já sofrendo todo aquele martírio que sofreu, Pedro nega e Jesus Cristo dá uma breve olhada para ele. Não disse nada, não o acusou, não o repreendeu. Entretanto, aquele olhar falou muito, falou profundamente. Depois que Jesus Cristo morre e ressuscita, há um outro texto que diz que Jesus manda um recado para Pedro. Venham todos os discípulos e chamem a Pedro.
Lembra disso? Chamem a Pedro. Porque Pedro é importante. Porque Pedro tem parte nessa história. Ele está sendo lapidado. Ele está sendo preparado. Ele terá uma missão muito importante à frente da Igreja de Cristo. Ele terá a chave do reino. Ele terá autoridade. Ele será respeitado, ele já é respeitado. Jesus Cristo manda o recado. Chame Pedro, eu preciso de Pedro. Ele é bem-vindo, ele faz parte. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, para terminar a nossa conversa, Deus está trabalhando na vida desse homem, trabalhou de diversas maneiras, em diversos momentos, como está trabalhando na nossa vida, como trabalhou através dele, Pedro, naquela igreja nascente daqueles dias, daquelas pessoas que estavam amedrontadas, fugindo, receosas do seu futuro. Pedro, agora, depois da sua experiência, ele sabia muito bem que Deus não desampara. Ele sabia muito bem que Deus, somente Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Pedro já estava plenamente preparado para dar a razão da sua fé. Ele sabia perfeitamente bem que por mais que o homem trabalhe, como diz o Salmo 127, que também ouvimos, né, é Deus que cuida. Né? Enquanto nós dormimos, Deus está cuidando da gente. Pedro sabia disso, ele experimentou isso na vida dele. E através desse amadurecer, dessa sua relação tão profunda com Jesus Cristo, com a ligação que criara, agora ele é uma das pessoas que toma a frente da igreja e lidera aquele povo. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é a razão da nossa fé? Por que nós estamos aqui? Por que a gente não está em casa agora, fazendo alguma outra coisa? A noite está agradável. A gente, quem sabe, poderia estar fazendo uma outra coisa. Mas nós estamos aqui. E por que nós estamos aqui? O que nos motivou a estarmos aqui? O que nos inspirou? Qual é a motivação para nós? Deus, somente Deus, falou comigo e com você. Em algum momento, Ele nos alcançou. Em algum momento, Ele transformou a nossa vida. E continua transformando. E continua moldando o nosso caráter. Continua nos inspirando, dizendo para nós, eu estou contigo. Não desanime, continue. Falem de mim. Podem até falar do seu time. Pode até falar daquele artista, pode falar daquela receita que você gosta, mas acima de tudo, e principalmente, falem de mim. O mundo precisa me conhecer. O mundo precisa conhecer Cristo. Cristo continua sendo e é o Filho de Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Através de nós, a igreja, Ele precisa ser conhecido. Que Deus nos ajude nessa missão. Que a experiência de Pedro, a experiência de tantas outras pessoas, de Madalena, de Lídia, de Dorcas, de Paulo, de André, tanta gente que experimentou um contato com Cristo, decidiu segui-lo e permaneceu seguindo. Não desistiu, não desanimou. Pedro continuou, ele não desistiu, teve os seus momentos de dificuldade, mas continuou. Então, que nós sejamos assim, meus queridos e queridas. A igreja de Jesus Cristo está neste mundo para servi-lo. Como nós ouvimos também durante a ministração do louvor. Né? Nós não somos deste mundo, de fato não. Mas estamos neste mundo. Jesus Cristo ora por nós, orou pelos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Precisamos estar no mundo. O mundo precisa de nós. Se a igreja de Jesus Cristo, a igreja fiel de Jesus Cristo, não estivesse no mundo, ele já teria sucumbido. Mas, por que a igreja de Cristo está?
por causa das pessoas que representam a Cristo, representam a Deus de forma autêntica, verdadeira, Deus ainda retém as suas mãos. Vai chegar esse tempo que Ele finalmente terminará toda essa situação. Mas enquanto isso, eu e você continuamos representando. Precisamos dar a razão da nossa fé. A razão da nossa fé é Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, que está ao nosso lado, está ao lado do Pai, e somente Ele, somente através dEle, o nosso único mediador, somente através dEle temos esperança e salvação. Que nós levemos essa boa notícia, a esperança, a salvação, através de Cristo. Deus assim nos abençoe. Amém.